E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo. E nós vamos relacionar os lados desse triângulo com a medida de um ângulo. Nós vamos fazer uma relação de ângulo com a medida dos lados. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, que se antes a gente tinha a hipotenusa e os catetos, agora esses catetos vão ter nomes diferentes. A gente vai precisar diferenciar esses catetos. Então, olha só, né? Então, eu tenho lá no meu triângulo, se eu considerar aquele ângulo ali embaixo, aqui de baixo, eu olhar no lado oposto dele, esse aqui, esse cateto aqui, vai se chamar cateto oposto. E o triângulo que vai estar, e o lado que vai estar aqui embaixo, ó, esse lado desse cateto aqui na horizontal, encostado no ângulo, é o cateto adjacente. Então, se eu estou considerando aquele ângulo lá, do lado oposto é o cateto oposto, esse em pé, e o lado, o cateto que vai estar aqui é o cateto adjacente, né? Mas, gente, se eu considerar o outro ângulo, o ângulo lá de cima, as coisas se invertem, né? Porque se o ângulo está lá em cima, o cateto oposto é esse aqui de baixo, né? O cateto aqui na horizontal, esse aqui é o cateto oposto, e esse aqui na vertical vai ser o cateto adjacente, porque ele vai estar encostado no ângulo. O cateto adjacente é o que está encostado. Esse ângulozinho, aquela letrinha, para quem não está acostumado ainda, é a letra grega, que se chama teta, né? Cuidado, pessoal, teta, né? Não é teta e muito menos tetra, né? É teta, né? Então, que representa os ângulos aí na matemática, é bastante utilizado, junto com outras letras, às vezes alfa, né? Beta, né? Mas o teta é bastante utilizado aí, tá, gente? Da onde vai sair as relações aí que a gente vai ver na sequência, né? Pensem comigo aqui, gente, olha só, se a gente olhar esse triângulo aqui, ó, 3, 4 e 5, né? E esse ângulo aqui embaixo, né? Se eu pegar o cateto oposto, ali que é o 4, e dividir pela hipotenusa, né? O que vai acontecer? 4 dividido por 5, cateto oposto dividido pela hipotenusa vai dar 4/5. Agora, se eu considerar um triângulo semelhante a esse 3, 4 e 5, por exemplo, 6, 8 e 10, né? Olha o 6, 8 e 10 ali, né? E aí eu vou dividir o cateto oposto pela hipotenusa também. Aí vai ficar 8 dividido por 10, que eu simplifico vai dar 4/5 também. E não importa qual que for o triângulo semelhante a esse, vai acontecer que se eu pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, vai dar sempre 4/5. Então, desse ângulo ali, sempre que eu pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, não importa o tamanho do triângulo, né, vai dar sempre 4/5, gente, né? E se acontecer, a mesma coisa vale para as outras relações, cateto adjacente por hipotenusa ou cateto oposto pelo cateto adjacente, que são as relações que a gente vai utilizar aqui, ó, que são denominadas seno, cosseno e tangente, tá, pessoal? Então, isso aqui vocês precisam decorar, ó. O seno do ângulo, então, a gente considera como sendo o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente do ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? A coca, ali, né? A famosa coca, né? Então o seno ali é o COH, né? O cosseno é o KH e a tangente é o coca, né? Então tá aí para vocês decorarem, né? Quanto todos vocês decorarem isso aqui, melhor, né? E os valores de seno, cosseno e tangente, que é o que a gente brincou ali antes, né, com o 4/5, esses valores são fornecidos para vocês, tá, pessoal, na questão. Alguns valores vocês vão ver mais adiante, vocês não tem que saber de cor, 30, 45, 60, né, mas isso a gente vê na próxima aula. Mas os outros valores de todos os ângulos de 1 grau até 90 graus são fornecidos numa tabela, gente. Olha só essa tabela aqui, vai mostrar para vocês os valores de seno, cosseno e tangente. Então, nas questões vão ser dados para vocês, são valores fornecidos, né? Ficou meio confuso, tá meio estranho, né? Vai ficar melhor nos exemplos agora na sequência aí, tá beleza? Valeu, gente!